Olá, vamos fazer a correção aqui das nossas atividades de MRU e velocidade média, tá? Então, assim, nós estamos vendo, né, nós estamos trabalhando nesse conteúdo aí para a prova, né, para a segunda prova, velocidade média e movimentos uniformes, né? Então, velocidade média o que é? Velocidade média é aquele cálculo de velocidade onde você leva em consideração apenas a distância percorrida, mais precisamente o ΔS, né, a variação de deslocamento, que é a distância do ponto de partida ao ponto de chegada. Então, a distância do ponto de partida ao ponto de chegada, dividido pelo tempo necessário para que ocorra esse deslocamento. Aí você tem a chamada velocidade média, né? A velocidade média ela vai te dizer o seguinte, hein? A cada unidade de tempo, a cada hora ou a cada segundo de movimento, né? Quantos metros em média um corpo se moveu ou quantos quilômetros, né? Então, por exemplo, se um veículo tem uma velocidade média de 80 km por hora, né, que a gente calculou, significa dizer que a cada hora de movimento ele percorreu em média aí 80 km, tá? Não que ele manteve durante todo o movimento 80 km por hora. Manter a mesma velocidade é movimento uniforme, né, que a gente viu também, tá? Mas quando a gente faz o cálculo só de velocidade média, calcula a velocidade média, a gente não sabe se ele está sempre com a mesma velocidade durante todo o percurso, porque a gente pega só a distância total que ele percorreu e o tempo de movimento, independente se ele reduziu velocidade, se ele aumentou, tá? A gente considera só a distância total, o ΔS, dividido pelo tempo. Beleza? Então é só isso. E o movimento uniforme é todo movimento que acontece com velocidade constante, tá? A gente tem movimentos uniformes em linha reta, que é o que a gente já analisou ali, que é o MRU, movimento retilíneo uniforme. Movimentos uniformes circulares, por exemplo, você tem uma roda gigante, né, que se movimenta sempre com velocidade constante, né? Um paraquedista, né, quando está caindo, né, com o paraquedas aberto, cai com velocidade constante. Então, movimentos uniformes são todos movimentos com velocidade constante. Dentre os movimentos uniformes, a gente está analisando um especial, um particular, que é o movimento retilíneo uniforme, tá? Que a gente chama o movimento de equilíbrio dinâmico. A gente vai reavaliar, a gente vai reestudar esse tipo de movimento depois, lá nas leis de Newton, principalmente na primeira lei de Newton, tá? Então, vamos aí resolver algumas atividades, algumas eu já fiz em sala, mas vamos rever aí, fazer uma revisão legal das atividades, tá? A primeira atividade é o seguinte: um veículo parte de uma cidade A com destino a uma cidade B, situada a 200 km de distância. Se o tempo de trajeto é 2 horas e 45 minutos, determine a velocidade média em km por hora e metros por segundo. Mantendo a velocidade, quanto tempo levará para percorrer mais 50 km, tá? Ou seja, 50 km ali, tá? Então aqui os dados que nós temos é o ΔS, 200 km, que é a distância da cidade A à cidade B, né? Ele se movimenta com uma determinada velocidade. O tempo de movimento, 2 horas e 45 minutos. Esse V devia ficar aqui em cima, né? Mas, tá? E lembra que 2 horas e 45 minutos é 2 horas mais 45 minutos. Lembra que eu tenho aquele probleminha, né? Eu preciso, se eu tiver o ΔS em quilômetros, eu preciso ter o tempo somente em horas. Se eu tiver a distância percorrida, o ΔS em metros, o tempo tem que estar em segundos. Bom, aqui eu tenho ΔS em quilômetros, mas o problema é que eu tenho o tempo em horas e minutos. Eu tenho que passar esse minuto para hora, né? Então eu vou pegar aqui o tempo em minuto, 45, eu vou dividir por 60, 0,75 horas. Logo, 2 horas mais 0,75 horas, que é o 45 minutos convertido, eu vou ter 2,75 horas, tá? Aí calcular a velocidade média, 200 dividido por 2,75, eu vou ter aí 73 km por hora, tá? Então eu calculei aqui a velocidade em km por hora, né? Porque eu já tinha o ΔS em quilômetros, eu passei o tempo totalmente para horas, né? Se a distância está em quilômetro, o tempo está em horas, eu vou ter quilômetros por hora, tá? Em metros por segundo, né? Eu vou simplesmente pegar o valor em km por hora e vou dividir por 3,6, vai dar aproximadamente aí 20,3 metros por segundo, beleza? Então dá 20,3 metros por segundo. E para calcular a distância, né, o tempo para percorrer 50 km.
mantendo a velocidade. Se o tempo está em quilômetros, né, eu vou considerar a velocidade em quilômetros por hora, tá? Tempo é ΔS por V, ou seja, distância por velocidade. Distância por velocidade, né? Então, eu vou ter aqui a distância 50 km, a velocidade 73 km por hora, então eu vou ter um tempo de 0,68 horas. É um valor meio estranho, né? 0,68 horas, né? Dá 40 minutos, hein? Não sei, né? Para saber o tempo certinho em minutos, você multiplica aí por 60. Então você vai obter aí o tempo aí em minutos, tá? Beleza? Então essa é a questão 4, né? As demais já foram feitas, então estou fazendo as questões que exigem um pouquinho mais de interpretação. Beleza? Vamos para a próxima, só dar uma pausinha aí. Atividade número 5 é uma atividade bastante interessante, tá? É uma atividade também que envolve a velocidade média. E ela diz o seguinte: um observador, após observar a queda de um raio em uma montanha próxima, escuta o som do trovão 6 segundos após o eslar do raio. Sendo a velocidade do som, né, 340 metros por segundo, qual é a distância da montanha ao observador? É o seguinte, né? Então o observador aqui, esse menino aqui, ele observou, né, um raio caindo aqui numa montanha a uma certa distância. Como a luz tem uma velocidade muito superior à do som, né? Então, quando cai o raio, primeiro ele vai enxergar o raio caindo, né? Chega primeiro para ele a informação luminosa, nos chega primeiro a informação luminosa, né? E depois chega o som da descarga elétrica, né? Como o som tem uma velocidade muito menor que a da luz, eles chegam um pouco após, né, a gente observar a queda do raio. A luz ela tem uma velocidade em torno aí de 300 mil quilômetros por segundo. O som, 340 metros por segundo. Então, uma velocidade, né, consideravelmente inferior. Então, é o seguinte: no momento que o raio caiu, né, ele meio que ele chegou praticamente instantaneamente, né? Então, no momento que ele caiu, ele enxergou o raio. Como a luz se propaga numa velocidade muito alta, né, é praticamente um fenômeno, né, instantâneo. Eles instantaneamente viu o raio cair lá sobre a montanha, certo? Então, caiu, ele chegou na mesma hora, como se não levasse tempo nenhum para a luz do raio se propagar até os olhos do menino aqui. Bom, no momento que ele viu o raio cair, ele acionou um cronômetro e no momento que ele começou que ouviu aí o barulho, né, o estrondo da descarga elétrica, ele pausou o cronômetro e verificou o seguinte: do momento que ele visualizou até o momento que ele ouviu o trovão, levaram 6 segundos. Bom, o som, então, ele saiu da descarga, né, na hora que a descarga elétrica caiu na montanha, a descarga elétrica produz um aquecimento do ar muito grande ao seu redor no momento da sua queda, e essa onda de choque, né, se propaga na forma de som, tá? Então, o som da descarga se propaga pelo ar, né, com uma velocidade de 340 metros por segundo, tá? Então a gente conhece a velocidade do som, tá? A velocidade média do som, então, né, 340 metros por segundo. Essa é uma velocidade constante praticamente, né? Tendo algumas variações aí, dependendo da pressão do ar, da densidade, mesmo. Mas a gente considera sempre, né, para fins didáticos, que o som se propaga aí a 340 metros por segundo. Então a gente conhece a velocidade do som. É conhecido também, né, através da medição que o menino fez aqui, que o som levou 6 segundos para ir do raio até onde ele se encontra. Como o raio caiu na montanha, né, então a distância que o som percorreu do raio até o rapaz, até o menino, é a mesma distância que ele da montanha até o rapaz. Então ele usou ele usou essa estratégia para verificar qual a distância da montanha até onde ele se encontrava ali, usando o raio como referência. Tá? Então é o seguinte: da equaçãozinha lá, velocidade média igual ΔS por ΔT, a gente tira essa equaçãozinha aqui, ó, que a distância, o ΔS, é velocidade vezes o tempo. Tá? Então ΔS deu o quê? Velocidade do som 340 metros por segundo. Tá? O som é uma onda, ele se propaga com uma certa velocidade. Tá? O som se propaga pelo espaço com uma velocidade, como se fosse um objeto se movimentando mesmo, tá? À frente de onda, né?
Onda é uma coisa que a gente vai estudar um pouco lá no segundo ano, vocês irão estudar no segundo ano. Mas o fato é que o som tem uma velocidade, né? O som que sai da minha boca, por exemplo, ela sai se propagando, né, pelo espaço com uma certa velocidade, 340 metros por segundo. Tá? Eu sei então que o tempo de movimento do som é 6 segundos, 340 vezes 6 dá 2.040 metros. Tá? Se eu dividir por 1.000, dá 2,040 quilômetros. Então essa é a distância, né, da montanha, ou seja, da descarga sobre a montanha, né, até o observador aqui, é um menino. Tá? O menino, inclusive, foi gerado por uma IA, né? Gerei para o Gemini do Google lá, ficou bem bacaninha, né? Pedi para ele gerar um menino segurando o cronômetro, né? Mas ficou legal, né? Beleza, pessoal? Então era bem simples, né? Então sempre que eu queria calcular a distância tendo, né, velocidade e tempo, eu vou multiplicar a velocidade vezes tempo, né? Então distância, ΔS, velocidade vezes o tempo. Essa relaçãozinha aqui nasceu da fórmula velocidade ΔS por ΔT. Tá? Eu fiz apenas uma transformação, uma conversão aqui. Tá? É isso. Então, sempre que eu quiser calcular a distância tendo velocidade e tempo, eu multiplico velocidade vezes tempo, eu acho aí a distância. Beleza? Então, essa era bem simplesinha, né? Bem interessante. Inclusive, né, um experimento que você pode fazer na prática, né? Em dia de tempestade e em dia de chuva. Se costuma cair aí descargas elétricas aí em uma certa montanha, morro aí que você consegue ver do local que você fica, e você pode fazer esse experimento, bem bacana. Beleza? Até a próxima atividade. A questão 6 é uma questão bastante tranquila também, tá? Uma questão de aplicação aí do MRU, uma questãozinha para você aplicar aquela equação famosa do MRU lá, é S igual a S0 mais VT. Dá para fazer também com a fórmula da velocidade média, tá? Então, uma questãozinha bastante tranquila aí. A questão é o seguinte, né? Uma moto em movimento retilíneo uniforme passa pela origem das posições, tá? Então eu começo a considerar o movimento no momento que ela passa pela posição 0. Tá? Então, quando a gente chama de origem das posições, né, a posição 0. Tá? Tanto a gente pode ter, dependendo do caso, S0 igual a 0, ou a posição final igual a 0. Depende do contexto, depende do problema. Tá? Então ele passa na posição 0 com uma velocidade de 20 metros por segundo. Determine a distância alcançada pela moto em 10 segundos de movimento. Tá? Então nós temos aqui o nosso contexto, né? Posição S0 igual a 0. Ele está passando aqui com uma velocidade V de 20 metros por segundo. E eu quero saber qual é a posição final dele após 10 segundos de movimento. Está aqui meus dados, né? Velocidade 20 metros por segundo, o tempo 10 segundos e a posição inicial S0 igual a 0. Tá? Bom, resolução. Eu pego a equação S igual a S0 mais VT. Né? O S0 é a posição onde eu comecei a cronometrar o movimento. Né? Eu comecei a contar, eu dei o start no cronômetro a partir do momento que ele passou por a posição 0. Tá? Então, a partir daqui eu começo a contar o tempo de 10 segundos. Então, a posição final que ele foi parar é igual à posição inicial mais velocidade, 20 metros por segundo, vezes o tempo de 10 segundos. Dá aí, então, né, 200 metros. Então, a posição que ele vai parar após 10 segundos de movimento com uma velocidade de 20 metros por segundo, partindo da posição 0, é 200 metros. Tá? Se eu usasse a equação V igual a ΔS por ΔT, daria também? Daria também. Tá? Só que você teria o S como a sua variável. Então aqui hoje fica mais fácil, né? Como já está dizendo que o movimento é um MRU e a gente tem a equação horária dos movimentos, né? Equação horária dos movimentos aqui, já tem todos os dados bem certinho, bem redondinho, não tem que converter nada, é só botar na equação e pronto, e já era, né? Então, falou em MRU, provavelmente você vai usar, né? Quase com certeza, né? Você vai usar a equação horária S igual a S0 mais V vezes T, tá? No MRU, né, um detalhe importante, no MRU, a velocidade média é sempre igual ao instantâneo. Ou seja, se eu calcular a velocidade média fazendo a distância por tempo, a velocidade média vai ser igual à velocidade de qualquer ponto. Porque lembra, né? Se o movimento é uniforme, movimento retilíneo, em linha reta, é uniforme. Então a velocidade é de 20 metros por segundo durante todo o trajeto. Então, se eu calcular a velocidade média, né,
essa velocidade média vai ser igual à instantânea, ou seja, vai ser igual à velocidade em qualquer ponto. Tá? Então é um dado interessante aí. Velocidade média para o MRU, a velocidade instantânea é igual à velocidade média, porque a velocidade é a mesma em qualquer ponto. Tá? Mas, falou em MRU, usa a equação horária dos espaços, para nós aqui está ótimo. Tá? Você então encaixa os valores aqui e pode calcular. Simples, rápida, direto, não tem nada que converter. É uma situação bem simples aí para somente aplicar a equação horária dos movimentos. Beleza? Questão 7. Uma motocicleta parte da posição inicial 5 km, adquirindo rapidamente uma velocidade de 36 km por hora. Então a gente está, né? Vamos supor que ela parte da posição inicial 5 km, ela rapidamente chega ali aos 36 km por hora e mantém essa velocidade durante todo o percurso. Eu desconsidero ali o pequeno tempo de aceleração, tá? Então, assim, ela chega, né? Parte da posição inicial, 5 km, adquirindo rapidamente velocidade de 36 km por hora, que é a medida constante, durante um trajeto de 30 minutos. Qual é a distância em quilômetros percorrida pela moto nesse intervalo de tempo em relação ao referencial? Beleza, né? Então tá aqui, uma moto começa, né, rapidamente aqui, ela começa, né, ou ela passa pelo ponto, né, mais precisamente seria ela passa aqui pelo ponto S0 igual a 5 km, e a partir daqui ela começa a se movimentar com velocidade constante, em linha reta, um MRU, uma velocidade de 36 km por hora, tá? Então eu tenho a posição inicial aqui que eu começo a considerar o movimento, então eu começo a contar o tempo de movimento a partir desta posição, por isso ela é a posição inicial do movimento, que é a partir daqui que eu começo a medir o movimento, tá? A partir desse ponto, então, essa moto, né, essa motocicleta se movimenta com 36 km por hora, sempre com velocidade constante. E eu quero saber, após o tempo de 30 minutos, onde que a dita cuja vai parar, né? Qual é a posição em metros, né? Que ela vai parar, tá? Bom, eu tenho os dados aqui, tá? É uma velocidade de 36 km por hora, o tempo igual a 30 minutos. Cuidado, se a velocidade é km por hora, o tempo tem que estar em hora. Posição inicial 5 km. E eu quero saber, né, qual é a posição final, qual é a distância, né, tá? Em relação ao referencial. O referencial, no caso, né, em relação à posição zero, tá? Bom, então a resolução, novamente, né, parte da posição inicial, ele deu posição inicial, deu velocidade que é constante, né, então é um MRU, tá? Nós temos um caso aqui do MRU, apesar de eu não especificar que o movimento, a trajetória é linear, trajetória é reta, né, retilínea, mas a gente considera como MRU porque a velocidade é mantida constante e o desenho sugere, né, realmente, que é fornecido aqui, tratar-se de um movimento retilíneo, tá? Bom, então, se é um movimento uniforme, se é um MRU, a gente vai usar a equação horária dos espaços, porque eu tenho a velocidade, eu tenho tempo, eu tenho posição inicial, e é justamente o S que eu quero descobrir, beleza? Então é o seguinte, posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo, né? Eu deixei aqui a velocidade inicial, a posição inicial em quilômetro, porque o tempo eu passei em hora, a velocidade está em quilômetro por hora, então está tudo, né, consistente. Eu estou com velocidade em quilômetros por hora, estou tempo em hora e estou posição inicial em quilômetro, né? Então tudo certo. Então vai ficar 5, né? No lugar desse 0 você põe 5, no lugar do V você bota o 36, que é a velocidade aqui em km por hora, está aqui, substitui, né? Vezes o tempo de movimento, que dá 0,5 horas, tá? Meia hora. Se aqui está em quilômetro, aqui está em quilômetro por hora, aqui tem que estar em hora, tá? Cuidado com a consistência aí, tá? Então vai ficar, né? 36 vezes 0,5 dá 18, 5 mais 18 dá 23, né? Em relação ao referencial, e 18 km em relação ao ponto de partida, né? O ponto 5 km, tá, pessoal? Então é isso. Então a posição dele é 23 km em relação ao ponto 0, né? Alguma posição 0 anterior aqui, tá? O ΔS efetivo dele, né? O deslocamento efetivo, é de 5, né, até a posição 23. De 5 até 23 ele se deslocou 18 km, tá? Essa fórmula ela dá sempre a posição final em relação ao referencial, ou seja, ao ponto 0. Tá? Então, só botei os dois para a gente analisar aqui. Então, a posição final é 23 km.
23 km em relação à posição 5? Não, 23 km em relação à posição 0 aqui anterior, ao referencial, tá? Então é a posição final. O deslocamento é 18 km, a distância que ele percorreu efetiva, 18 km. Lembra, posição não é necessariamente a distância percorrida, tá? A posição final seria igual à distância percorrida se ele partisse do 0, mas ele não partiu do 0, ele começou do 5, tá? Então, a posição final dele é 23 km, 23 km em relação à posição 0 aqui anterior, tá? Mas eu não vou complicar na prova, né? Eu vou sempre perguntar qual é a posição final. Se eu perguntar qual é a posição final, é o S que você vai calcular utilizando aqui a formuleta, sem estresse, tá? Mas só para ficar claro, né, que nem sempre a posição final é igual ao deslocamento, tá? A posição final é o ponto em relação ao referencial 0, tá? O deslocamento, 18 km. Se você entender isso, maravilha, tá? Ele se deslocou 18 km, porque de 5 até 23 dá 18. A posição final é 23, porque a posição final é sempre em relação ao 0, um ponto aqui antes, tá? Uma posição, né, que a gente chama de origem das posições. A origem das posições, 0 está aqui antes, beleza? Mas o movimento, eu comecei a cronometrar o movimento, comecei a considerar o movimento a partir da posição 5 km, tá? Então, meu S0 é 5, porque foi a partir daqui, né, partindo, acelerando rapidamente, atingindo 36 km, ou passando por esse ponto, foi a partir daqui que eu comecei a cronometrar o movimento até os 30 minutos. E eu queria saber, né, o objetivo é saber a posição final após os 30 minutos de movimento, beleza? Joia? Então analisa essa questão, né, assiste a videoaula mais uma ou duas vezes essa resolução dessa questão aí, tá? Mas ela é bem simples, a gente considera como movimento retilíneo uniforme também, aplica S igual a S0 mais VT e acha a posição final. Porque eu tinha a posição inicial, que é a posição que eu comecei a analisar o movimento, é a posição a partir da qual ele começa a se movimentar com velocidade constante, ou, né, é a posição que eu começo a cronometrar. Então a posição inicial é isso, é o ponto que eu começo a cronometrar, analisar o movimento, ou o ponto a partir da qual o móvel começa a se movimentar com velocidade constante, tá? Então é isso, a posição inicial. Beleza? Até a próxima. Questão 8, uma questão bastante comum também, é quando nós trabalhamos aí com movimento retilíneo uniforme, com MRU, você dá uma equação, né, horária, com as informações do movimento, e a partir daí você tira essas informações, tá? Então você tem aqui um móvel, né, um veículo, o corpo, ele se desloca em movimento retilíneo uniforme, chegando a, né, segundo a equação de movimento, equação horária, né, S igual a 10 mais 2t, com a distância em metros, né, velocidade em metros por segundo, t em segundos, né? Então determine a posição inicial de movimento, a velocidade, e a posição final após 20 segundos de movimento. Então, essa equação horária aqui, né, é uma equação específica de um movimento, tá? Ela é somente desse movimento específico, esse movimento hipotético que eu estou citando aqui. É um movimento específico que diz o seguinte, é um movimento específico que diz que esse corpo parte da posição 2 metros e se movimenta com velocidade constante de 2 metros por segundo. Então, essa equação funciona para esse tipo de movimento. Movimento cuja posição inicial é 10 e a velocidade igual a 2 metros por segundo. Essa equação permite, para este movimento, saber qual vai ser a posição desse corpo por qualquer valor de tempo que eu colocar aqui, tá? Então, assim, a gente faz aqui, né, a comparação das equações, né? Então, a equação, eu tenho aqui a função horária, tá? S igual a S0 mais VT. Função horária ou equação horária tem vários nomes, né? Essa equaçãozinha aqui, tá? E embaixo eu tenho a equação específica daquele movimento lá, ó, tá? Que é S igual a 10 mais 2t. Observe pelas posições aqui que eu consigo tirar as duas informações que a equação me dá, que é a posição inicial e que é a velocidade. Lembra, a posição inicial é sempre um termo que está sozinho na equação, tá? É um termo independente. E aqui eu tenho, né,
a velocidade é sempre o termo que está, né, atrelado à minha variável, que no meu caso aqui é meu tempo, né? Na matemática a variável é x, e para nós na física, né, o que muda, né, sempre o tempo, tá? O tempo é uma grandeza que não depende de nada, ele vai por si só, tá? Então aqui a posição inicial, opa, a posição inicial é S0 igual a 10 metros, porque eu tirei, né, aqui, ó, tá vendo? A equação traz, está aqui a posição inicial, é o termo que está sozinho. A velocidade é sempre o termo que multiplica o tempo. Então está aqui, ó, velocidade igual a 2 metros por segundo. Tá? E a posição após 20 segundos de movimento, basta eu pegar a equação S igual a 10 mais 2t, e no lugar do t, eu botar aqui os 20 segundos. Né? Não precisa botar a unidade, bota só o 20 aqui, tá bom, pessoal? Isso aqui eu acabei botando S, né, mas não é necessário. Tá? O 20 segundos é o tempo de movimento. Eu quero saber qual é a posição final S após os 20 segundos de movimento. Então eu pego essa equação e boto 20 no lugar do t. Só isso. Né? Então lembra, né? 2 vezes 20 dá 40, 40 mais 10 dá 50. Então esse móvel, né, a posição dele é 50 metros em relação à origem das posições após 20 segundos de movimento. Tá? E 50 metros, observa que não é em relação a 10, né? Não é a posição 10. Tá? Em relação à origem, é sempre em relação à origem, a posição 0. Tá? Aí se eu perguntar qual é a distância que ele percorreu, né? Qual foi o ΔS, o deslocamento dele, o deslocamento não é 50, essa é a posição final, onde ele foi parar, onde o movimento terminou. O deslocamento é de 10 até 50, ou seja, o deslocamento é a posição final S menos S0, que é 10. Daria aí 40 metros, tá? Mas aqui eu estou pedindo efetivamente a posição final. O S aqui da forma, tá? É o ponto, né? A distância do ponto onde o movimento terminou até o referencial, né? Até a origem das posições, que é a posição 0, tá? Beleza? Pega a equação, bota o valor de tempo, corre para o braço, né? Posição inicial dada, que é o termo dependente, velocidade é sempre o termo que está junto com o t, não tem erro, pessoal. Beleza? E questão 9, uma questão bastante interessante, né? Que nós temos aí uma velocidade negativa, tá? Quando nós estudamos aí velocidade média, lembra que nós analisamos o sinal da velocidade, né? Nós sempre temos o referencial orientado e a gente convencionou como sendo a trajetória sendo positiva, né? Para a direita, né? Seguindo lá, né? O que a gente está acostumado a observar na matemática, né? No eixo X lá dos eixos coordenados, que é positivo sempre para a direita, né, no caso do eixo X. Tá? Então nós convencionamos que o movimento, né, a trajetória vai ser sempre orientada para a direita, e se o corpo se desloca para a direita, ou seja, a distância, o ΔS está aumentando, a posição está crescendo, né, nós temos um movimento progressivo. Tá? Do contrário, né, se nós temos aí a nossa trajetória sempre, né, que nós convencionamos, tá? Sempre orientada para a direita como sendo positiva, né? E se o veículo vai para o corpo, né? Eu falo em veículo que eu boto muito carrinho na... Se o corpo está indo para a esquerda, ou seja, está meio que voltando, está decrescendo o deslocamento dele, está decrescendo a posição, está indo de uma posição maior para uma posição menor, está voltando, digamos assim, né? O movimento é retrógrado e a velocidade é negativa. Então, velocidade positiva, movimento progressivo, ele está indo, digamos assim, para a direita, no sentido da trajetória orientada, né? Se ele está contra a trajetória, ou seja, se a trajetória é orientada como positiva para a direita, ele vai para a esquerda, né? A gente diz que o movimento é retrógrado e a velocidade é negativa, tá? Então, vamos ver nesse caso aqui, né? Novamente é dada uma equação horária, né? Tá? A equação de horário diz o seguinte: S igual a menos 10t, só isso, com S em metros, t em segundos, tá? E eu quero determinar aqui a posição inicial do movimento, a velocidade, o tipo de movimento e a posição final após 10 segundos de movimento, tá? Comparando as equações, olha só, eu tenho que a equação horária é S igual a S0 mais VT, isso você já tem que ter na cabeça, tá? Eu encaixando a minha equação particular aqui embaixo, que é específico desse movimento, o corpo que está se movimentando segundo essa equação, ele sai da posição 0. Ó. Por que não apareceu nenhum termo dependente aqui?
Porque ele começa o movimento da origem, né? Ele inicia o movimento na origem, tá? Ele inicia o movimento na origem das posições. Sempre que eu tenho a posição zero, essa posição zero a gente chama de origem das posições. E por que que ele não aparece na equação aqui, né? Baita de uma sacanagem, porque é zero. Mas olha só, igualando aqui a equação horária, né? Que a gente utiliza com a equação particular desse movimento citado, nós temos que esse zero vai ser quem? Vai ser zero, né? A velocidade, lembra, a velocidade é sempre o termo que multiplica o tempo, né? Como a gente tem o mais na equação, e aqui aparece menos, é porque a velocidade é negativa, o mais com menos vai dar menos 10, tá? Então a posição inicial de movimento, S0 igual a 0 metro, ele começou o movimento da origem. Esse zero aqui deve ser menorzinho, né? Esse zero. Beleza? Então eu tirei essa posição da equação, pelo simples fato de que não apareceu aqui na equação. Se não apareceu, a posição inicial é zero, tá? Depois nós temos a velocidade, né? Velocidade menos 10 metros por segundo. Tá aqui a velocidade, apareceu, né? O termo que multiplica o tempo, ó, menos 10t. Esse menos é da velocidade negativa, o movimento é retrógrado, tá? Porque ó, na equação tem mais com menos fica menos. Aí o zero não tem necessidade de aparecer. É uma baita sacanagem, né? Mas não aparece, tá? Depois nós temos o tipo de movimento. Bom, como a velocidade é negativa, o movimento ele é retrógrado, né? Então ele está retrocedendo, ele está indo para a esquerda, né? A gente pode representar graficamente como a trajetória orientada para a direita sendo positiva e ele indo para a esquerda, né? Sentido de reduzir o deslocamento, então reduzir as posições, né? O valor das posições, então o movimento é chamado retrógrado, tá? A posição final após 10 segundos, eu vou pegar a equação, né? Botar o 10 aqui no lugar, então a posição final é menos 10, menos 100 metros. Então assim, ó, ele começou aqui zero, né? Tá aqui a posição é orientada positivo. Deixa eu ver se eu consigo aqui, opções de ponteiro, caneta, né? Então aqui a minha trajetória é orientada como positivo para a direita, só que ele foi para onde? Ele foi para, né? Ó, foi contra, né? Foi contra a trajetória, foi para o lado negativo da minha reta, né? Foi para a esquerda. Então ele começou a posição do zero e a posição final após 10 segundos foi em menos 100 metros. Ah, o professor está aumentando, está diminuindo, né? Lembra que a esquerda de zero os valores vão diminuindo. Cuidado lá com a matemática, você vai aprender isso aí, senão já não aprendeu, tá? Então é isso, o movimento é retrógrado, né? Ele parte da posição inicial zero e após 10 segundos ele vai parar na posição final, né? S igual a menos 100, tá? Movimento retrógrado, ele voltou, certo? Era uma questãozinha também bastante tranquila, né? Só para a gente salientar essa questão da velocidade negativa na equação do movimento, né? Função horária, tá? Também simples, tranquilo. Até a próxima. Questão 10, a nossa penúltima questão aí, tá? Uma questão também de movimento retilíneo e uniforme, tá? E ela diz o seguinte: um corpo passa pela posição 10 metros em relação a um ponto em relação ao referencial zero. Então esse 100 foi medido em relação à posição zero. É isso que está dizendo. Deslocando-se a 2 metros por segundo em movimento retilíneo uniforme, quanto tempo levará para chegar ao ponto referencial zero? Então observe o seguinte, cuidado com a interpretação, tá? Ele passa pela posição 100 e eu quero saber o tempo que leva para ele chegar à posição zero. Opa, então ele está indo para... Se eu adoto meu referencial, minha trajetória como positiva para a direita, ele está indo para a esquerda. Observa que ele está decrescendo, ele está indo para a esquerda. Então 100, né, para zero. E ele se movimenta sempre a 2 metros por segundo. Então cuidado, ele está voltando, ele está retrocedendo a trajetória, tá? Então a gente já pode deduzir aí que o movimento do tipo retrógrado. Então é isso que está acontecendo, tá? No momento que ele passa pela posição zero, eu começo a cronometrar, a medir o tempo. Eu estou considerando o movimento da posição zero até, né, da posição 100 até zero, tá? Então esse trajeto ele se movimenta a 2 metros por segundo, em linha reta com velocidade constante, 2 metros por segundo sempre, só que ele está indo para a esquerda, né? Lembra que a gente convencionou como o movimento sendo positivo para a direita, porque a minha trajetória sempre é positiva para a direita,
Se ele está indo para a esquerda, o movimento é retrógrado e a velocidade é negativa. Então, os dados aí, ó. Posição inicial 0, porque ele começa, né? Desculpa, posição inicial 100. Desculpa, são quase meia-noite, eu estou já trocando as coisas aqui, tá? Posição inicial 100, né? Porque ele começa o movimento da posição 100 e termina o movimento na posição 0. Eu estou considerando o movimento entre esses dois pontos, né? Então, S0 é igual a 100 metros e a posição final é S, 0 metros. E eu quero saber o tempo que leva para ir de 100 a 0. Então, cuidado, olha só, a velocidade foi dada no problema, ó, 2 metros por segundo. Mas olha o detalhe, tá? Você não pode esquecer. Se ele está voltando, se ele está retrocedendo indo de 100 para 0, está indo para a esquerda, eu tenho que botar o sinalzinho de menos aqui. O que acontece numa questão dessa, eu esquecer o sinal de menos? Eu vou chegar num tempo negativo. Tempo negativo não existe. Sempre que você estiver resolvendo alguma questão de física, né, algum probleminha de física, que tem que calcular tempo, ou apareça ali, né, um tempo negativo, tem algum problema errado, tá? Tem algum erro, tem algum dado trocado, alguma informação errada, no lugar errado, tá? Porque tempo negativo é uma inconsistência, né? Não é uma realidade física, tá? Então, para que as continhas batam certinho, né, como ele está voltando, está retrocedendo o movimento, eu tenho que botar o menos aqui, beleza? Eu vou calcular de duas formas, usando a velocidade média, a fórmula da velocidade média, usando a equação horária. Obviamente, se é MRU, você já pode optar pela segunda opção, que é utilizar a equação horária, tá? Então, vamos para a primeira opção, que é fazer os cálculos utilizando velocidade média. Velocidade média, posição final menos inicial, sobre o tempo. Então, boto os valores, né? Velocidade menos 2, posição final 0, posição inicial 100, e o t é o meu x, né? Minha variável, tá? Eu fazendo menos 2 vezes t, lembra que embaixo de 2, deixa eu botar o ponteiro aqui, caneta, embaixo de 2 tem 1, né? E eu vou multiplicar cruzado, né? Então eu faço assim, pessoal, né? Então eu tenho, né, menos 2 vezes t, menos 2t, deixa eu apagar aqui que eu acho que agora acabou atrapalhando, tá? Então deixa eu ver opções de ponteiro, borracha. Então deixa eu tirar a fórmula, a gente já viu, né? Tá? Então eu tenho aqui, né, menos 2 vezes t, menos 2t, 1 que estava aqui embaixo vezes tudo isso aqui em cima, 0 menos 100. Mas 0 não conta nada, né? Então você prossegue assim, tira o 0 fora que ele não faz diferença nenhuma. Eu tenho negativo nos dois lados, pessoal. Como eu tenho apenas um termo com negativo e aqui apenas um termo com negativo, eu posso cortar ou multiplicar turbo do menos 1, como você de repente aprendeu lá, né, na matemática, quando eu resolvi equações de primeiro grau lá com x, tá? O fato é que eu vou ter, né, eu que tenho que isolar o t, o que está multiplicando o t eu vou passar para baixo, dividindo, né, e eu chego a um tempo de 50 segundos, tá? Então, o tempo que ele leva de 100 para ir da posição 100 até a posição 0 é 50 segundos. Observa que se eu deixasse um tempo positivo aqui, eu ia chegar num tempo menos 50 segundos. Né? E não tem uma realidade física, né? Não existe tempo negativo, certo? A outra opção é usar a equação horária, né? S igual a S0 mais VT. Então eu boto a posição final 0, a posição inicial 0, também aqui, cuidado, considero a velocidade negativa, mais com menos, né? Aqui ficou menos 2t, eu já passei para cá trocando sinal, mais 2t, tá? Considera como se fosse 2x, tá, pessoal? Eu pulei direto, né, mas eu acho que é fácil de entender, né? Esse 0 é igual a 100, o v menos 2, mais com menos, aqui ficaria 100 menos 2t, passo menos 2t para o outro lado e vira mais 2t. Lembra lá da regrinha de equação do primeiro grau da matemática? Eu quero deixar, achar o tempo, né? Então eu quero deixar o t sozinho. Se o 2 está multiplicando o t, ele passa para o outro lado dividindo. Então eu vou ter, né? Aqui, desculpa, aqui está errado, né? Pessoal, aqui só para não ter que voltar o vídeo, tá? Esqueci de arrumar, tá? Então aqui é dividido por 2, né? Lembra que tinha o 2 aqui, ele passa aqui 2, tá? Só para não ter que
eu vou editar todo o vídeo novamente, né? Então aqui não é 2, aqui vai ficar 50 segundos, obviamente, né? Mesmo tem que dar o mesmo tempo, né? Que aqui, né? Tá? Então aqui é um errinho meu, tá? Aqui passa dividindo 2, não é 50. Eu acho que eu resolvi aqui agora, já com a cabeça cansada, pensando já no resultado, tá? Mas o 2 que estava aqui passa para baixo, 100 dividido por 2 dá 50 segundos. Beleza? Até a última questão aí envolvendo gráfico, e deu para bola. Última questão, né, uma questão envolvendo gráficos, né, um pouquinho do que a gente já viu lá, né. Então diz o seguinte, um móvel, né, se desloca em MRU segundo a equação horária S igual a 10 menos 2t com S metros, né, determine aí a posição inicial do movimento, a velocidade de movimento, né, e o gráfico V por T e S por T. Na verdade, isso aqui eu só complementei uma questãozinha que a gente já viu antes, tá? Mas nunca é demais revisar, né? Tá? É ver de novo, sempre bater um pouco na mesma tecla aí pra gente ficar bem claro na nossa cabeça, tá? Então eu tenho aqui um móvel que se desloca em movimento retilíneo uniforme com esta equação de movimento. Então esta equação de movimento traz as informações desse movimento em particular. Essa equação diz o seguinte, olha, esse móvel, né, quais são as duas informações importantes do movimento uniforme deste móvel? Que ele parte da posição inicial S0 e se movimenta a 2 metros por segundo, tá? Com S metro tem segundos. E eu quero determinar aqui a posição inicial do movimento, a velocidade do movimento e os gráficos V por T e S por T, tá? Então, né, a posição inicial, a gente sabe que S0 é igual a 10 metros, né? Lembra lá da anterior, que a gente comparou, né? A posição inicial é sempre o termo que vai sozinho aqui, onde o movimento começa, onde eu começo a contar, né, a considerar o tempo de movimento, o start do cronômetro, tá? Então a posição inicial aqui é o 10, e a velocidade é sempre o termo que está multiplicando, que está grudado no t de tempo aqui, né? Então, uma variável independente, né? E aqui vocês vão ver o meu coeficiente angular lá, né, futuramente aqui, tá? Então, o que está sozinho é a posição inicial, o que está grudadinho com o t, multiplicando o t, é a velocidade. Então, nós já tiramos direto aqui, tá vendo? Sem firula, sem fazer comparação, porque a gente já viu. Agora os gráficos. O primeiro gráfico é o gráfico de velocidade por tempo, tá? Esse gráfico é o mais simples, né? Futuramente, né, a gente vai ter lá os movimentos retilíneos uniformemente variados. Também tem gráfico, tem porra de equação, tá? Mas dentro do MRV a gente vai ver apenas, né, queda livre e lançamentos verticais, tá? Então a gente não vai chegar a analisar a parte de gráfico, porque daí dá gráfico quadrático, dá 3 gráficos na verdade, tá? Então no MRU a gente analisa os gráficos, porque são gráficos relativamente simples, bem rápidos, bem diretos, tá? E você já pega a manha aí de montar gráfico lá para matemática, tá? O primeiro gráfico é velocidade vezes tempo. Esse aqui é o mais simples, eu vou traçar o eixo, 2 eixos, né, como quando a gente monta gráfico, um eixo vertical, né, das abscissas ordenadas lá. Então, nesse eixo vertical vão ser os valores de velocidade e nesse eixo horizontal os valores de tempo, tá? Só que olha o seguinte, deixa eu ver se eu cheguei a colocar aqui não. Nós só temos um valor de velocidade, é 2, esse valor não muda, por qualquer valor de tempo que eu tiver, é 2, tá? Então olha só, eu vou até dar uma rabiscada aqui para você, eu preciso de ponteiro. Então aqui é 2, né, 2 metros por segundo, só tem uma velocidade. Então, por exemplo, para 1 segundo, né, vai ter 2. Para 2 segundos de movimento, eu vou ter, né, vou ligar com 2. Para 3 segundos de movimento, né, é difícil escrever com o mouse, né, eu vou ligar com 3. Então, eu vou traçar a reta ligando os pontos. Suponho que isso é uma reta, tá? Acho que você entendeu. Então, né, vai ser sempre 2. Então, para montar o gráfico, então, não tem, né? Ixi, Maria, não, com as pontinhas aqui, não vai. Você, então, traça uma reta vertical, traça horizontal, como está aqui. A horizontal é do tempo, né? Como se fosse lá do meu X, né? E aqui das velocidades, mas eu só tenho uma velocidade. Esse movimento a velocidade não muda com o tempo, né? É uma função constante, né? Não é uma função variável, né? Não tem velocidades em função do tempo. Isso aí é só lá no movimento variado, né?
No movimento uniforme, não. No movimento uniforme eu só tenho um valor de velocidade, tá? Que é 2, que é o valor que foi dado aqui pelo gráfico. Então eu toco 2 e traço uma horizontal, porque para qualquer valor de tempo ele vai bater no 2. Então, se eu ligar os pontos, né, eu vou ter uma reta. É como se eu montasse um gráfico lá, né, de tempo por velocidade. Só que a velocidade, então, se eu montasse uma tabela, eu teria o tempo igual a 0, 1, 2, 3. Só que seria 0 igual a 2, para 1 teria 2, para 2 teria 2. Então, se eu montasse o gráfico, daria isso, tá? Então, esse é o gráfico, né? Ah, pessoal, se aqui fosse 3, aqui ia ser 3. Se aqui fosse menos 1, aqui embaixo, menos 1, tá? Certo? Então, o gráfico VVST não tem erro, não tem firula. Agora, o gráfico S por T, né? A gente já tem que montar uma tabela, porque a posição, ela muda com o tempo, né? Porque o corpo não fica, o deslocamento não tem um único valor, porque senão, se o deslocamento não tem nenhum, tivesse apenas um valor, o corpo não sairia do lugar. O corpo sai do lugar, então as posições mudam com o passar do tempo. As posições estão variando, estão mudando, estão aumentando ou diminuindo com o passar do tempo, tá? Se a posição fosse constante é porque ele está parado, não é o caso, tá? Então, primeira coisa, eu vou montar a tabela. Monto a tabela, né? Uma coluna para tempo, e aqui são as posições que eu vou calcular. Eu boto, né, atribuo valores para tempo, tá? 0, não vai me botar valor negativo para tempo, tá? Não vai me começar aqui com menos 2, menos 1, né? Tá? Começa de 0, 1, 2, 3. Lembra? Na matemática você pode ter x negativo. Na física só tem os tempos positivos. Então 0, 1, 2, 3, né? 3 tá bom, tá? Até 2 você já consegue montar o gráfico, tá? É um esboço, né? Um gráfico, na verdade é um gráfico esboçado, você vai botar alguns pontos ali, tá? Aí, né, eu vou utilizar a equação 10 mais 2t para calcular S para cada tempo da tabela, né? Então, para um tempo igual a 0, eu botei o 0 no lugar do t, cheguei a 10 metros. E assim eu procedo com todos os valores de tempo, tá vendo? A 4 segundos eu botei no lugar do t, calculei posição 18 metros, e esses valores eu vou botar na tabela aqui. Fechei a minha tabela. Beleza? Então simples, né? Pega a equaçãozinha, enfia os valores de t aqui e vai calculando S para cada t correspondente. Agora o gráfico, pessoal, eu vou botar aqui os tempos, né? Eixo horizontal tempo, eixo vertical as posições, tá? Eu botei, né? Eu botei 10, 12, 14, tá? Se eu começar 1, 2, 3, 4, não. Ou faz de 2 em 2, né? 0, 2, 4, 6, 8, 10. Pode botar de 5 em 5, 5, 10, 15, 20, 25. Depende dos valores que você tem, tá? Eu comecei, inclusive, né, do 10, ó. Só que a partir do 10 eu botei de 2 em 2. Funciona também. Depende dos dados, depende da informação, tá? Depende da equação, depende dos valores de posição que você vai botar, tá? Tá aqui a minha tabela, né? E para 0 eu vou botar a posição 10. Para 1 segundo de movimento ele vai parar na posição 12. Para 3 segundos de movimento ele vai parar na posição 16. E para 4 minutos de movimento, 4 segundos de movimento, ele vai parar na posição 18. Liguei, né? Sempre, né? Então aqui, né, os pontinhos de ligação, tá sempre, faz como está no gráfico, certinho, né? 0, 10. E agora eu vou traçar a reta. Pronto, eu finalizei aí meu gráfico posição por tempo. E era isso, pessoal, tá? Assiste aí com carinho, né? Anota se for preciso, corrige, compara com as tuas atividades e tá 10. Beleza? Até mais.